Você é cristão e quer saber se tem chamado missionário ou o que é chamado missionário? Esse vídeo é para você. Vem comigo. Sejam bem-vindos, meu nome é Renata Mello e no vídeo de hoje vamos falar de um tema que quem me conhece sabe que eu amo. E não tinha como ser diferente, né? Esse tema me acompanha desde que eu me tornei cristã. Eu estou falando de missões. E assim, esse canal surgiu com o propósito de falar sobre missões. Está mais do que na hora de começarmos a nos aprofundar no tema, né? Mas existe muita coisa para falar de missões, então nós vamos por parte, tá? Hoje vamos falar de chamado missionário. Mas por que entre tantos temas em missiologia começar falando sobre chamado missionário, Renata? Porque, gente, falar sobre chamado missionário nos remeterá ao que é missões, de fato, e tocará pontos específicos com o propósito de esclarecer o que tem sido distorcido e enfatizar o que tem sido ignorado por tanto tempo. Se você se considera cristão e alguém pergunta a você tem chamado missionário? E você responde, não, eu não tenho um chamado missionário. Isso pode significar três coisas. A primeira, que talvez você tenha um conceito equivocado sobre ser cristão. A segunda, que você provavelmente nunca entendeu ou acabou recebendo um ensinamento distorcido sobre o que é o chamado missionário. Ou a terceira, você não tem ideia realmente do que é missões. Mas se esse é o seu caso, não se preocupe. Aconteceu a mesma coisa comigo. Então, vamos lá. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que vos tenho ordenado. Ok, no que podemos entender dos pontos de vista linguístico e bíblico-teológico, esses dois versículos se tratam de uma ordem, uma missão dada por Jesus. Tá, e o que é missão? Missão é uma tarefa que deve ser cumprida por alguém a mando de outra pessoa. É um dever. Só que assim, no sentido bíblico, é o trabalho, a ocupação, a obrigação, a responsabilidade dada por Jesus à sua igreja para anunciar o evangelho a todos os povos, tribos, línguas e nações étnicas. É importante falar isso porque essa expressão nações no versículo não se refere a uma delimitação político-geográfica como conhecemos hoje. Jesus não está falando dos 206 países que existem no mundo atualmente. Nações aí no original é ta ethne, que se refere a todos os povos, grupos étnicos do mundo. Um povo é um conjunto de pessoas que fala a mesma língua, tem a mesma história, tem costumes, tradições, interesses semelhantes. Por isso é que esse versículo não fala de 206 países, e sim de mais de 16 mil povos distintos. É por isso que o ID de Jesus expressa a tarefa da evangelização mundial dada a nós, discípulos dele. É uma missão e a igreja precisa cumprir essa missão. Não importa se a igreja é pequena, se a igreja é grande, porque no fim das contas não estamos falando de uma estrutura física, não estamos falando de uma denominação, uma placa denominacional. Escute o que eu vou falar com muito amor. O lugar em que você congrega é só uma parte. O lugar em que você congrega não representa a totalidade da igreja na terra. O lugar em que você congrega é o lugar que você congrega. É isso. A Igreja de Cristo na Terra é formada por pessoas de diferentes lugares, idades, idiomas, culturas. A Igreja de Cristo é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. E é fundamental que as pessoas que fazem parte da Igreja de Cristo entendam que a missão dada por Jesus,
O ID, a evangelização mundial, é responsabilidade de cada cristão. E se você é cristão, você não pode ignorar isso. Mas e se eu não tenho chamado missionário? Ok. Pensa comigo, se Jesus deu aos seus discípulos a ordem, o trabalho de anunciar o evangelho a todos os povos, e você é cristão, é discípulo de Cristo, a ordem também é para você. O trabalho também é seu. Se o ID de Jesus é para a igreja de Cristo e você faz parte da igreja de Cristo, é sua responsabilidade ser intencional no cumprimento dessa missão. Gente, essa ideia de que a evangelização mundial é responsabilidade apenas dos missionários que estão em campo é totalmente enganosa. Sério, todos os cristãos, toda a igreja de Cristo na Terra é chamada a cumprir essa missão. Dessa forma, nós podemos entender que todo cristão é chamado a fazer missões, a fazer parte da missão de Deus em alcançar os perdidos. Tem uma frase de Spurgeon que diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não faz sentido ser cristão e não fazer nada para cumprir a missão dada por Jesus. Não faz sentido receber a graça de Cristo através da sua morte na cruz e não comunicar isso às pessoas que ainda não conhecem essa graça. Só que assim, muita gente pensa que chamado missionário é um tipo de experiência intergaláctica, uma coisa extraordinária, uma circunstância que se aplica a algumas pessoas específicas que vão para um lugar específico quando o resto da igreja continua a sua vida como se nada estivesse acontecendo, sem ser intencional o suficiente em cumprir a tarefa dada por Cristo, quando o chamado missionário é para todo cristão. Escutei uma vez o diretor da missão Mundo Muçulmano, o missionário Maisel Rocha, dizer que o cristão que acha que não tem chamado missionário provavelmente ainda é um campo missionário. Renata, mas o que eu vou oferecer às pessoas? Eu não tenho talentos. Cada um de nós tem algum tipo de habilidade, seja para evangelizar, discipular, atuar, mobilizar, contribuir financeiramente, hospedar, ensinar, pregar, cantar, desenhar, cozinhar, escrever. Existe um leque de possibilidades para aplicar suas habilidades à missão dada por Jesus. O que não se pode questionar é a ordem, o ID, porque o ID não é opcional. Todos nós cristãos fomos e somos chamados. Todos podemos usar nossas habilidades, nossos dons, nossos recursos para cumprir a missão que foi dada a nós como igreja. O cristão que entende que faz parte da grande comissão vive em prol de fazer a vontade de Cristo e é intencional na missão dada por ele para que o maior número de pessoas conheça o Evangelho. Então não preciso ter um chamado, Renata. Chamado você já tem. A partir do momento em que se tornou um discípulo ou discípula de Jesus. Mas, obviamente, como diz em Romanos 8,14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo pode guiar e direcionar você a cumprir essa missão, esse chamado, de modo específico, em determinado lugar, que não seja onde você está agora. Isso aconteceu com Paulo, lá em Atos 13, mas olha, se lemos a história de Paulo, vemos que ele obedeceu à ordem de Cristo das maneiras que pôde. Ele não estava parado, esperando um chamado. Ele sabia que como discípulo de Cristo já tinha um chamado, uma missão a cumprir. Se o Espírito Santo não tivesse falado, separem para mim Barnabé e Saulo a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado, Atos 13:2, provavelmente Paulo continuaria focado em cumprir a missão de Cristo com todas as suas forças. E mesmo depois de ter recebido um chamado específico para ser missionário em campo, nós vemos lá em Atos 16, Paulo tentando ir
pelo menos a 3 cidades e sendo impedido pelo próprio Espírito Santo antes de receber um direcionamento específico para ir à Macedônia. Paulo sabia que havia uma urgência na pregação do Evangelho e Paulo estava disposto a fazer isso em qualquer lugar. Ele sabia que cumprir a ordem de Jesus era sua prioridade. Cumprir a ordem de Jesus é nossa prioridade também. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você e eu quero saber, já havia pensado em chamado missionário dessa forma? Quais habilidades você pode usar na propagação do Evangelho, no cumprimento da missão dada por Jesus? Deixa aí nos comentários. Tem alguma habilidade e não sabe como usar? Me manda um e-mail. Ele está na descrição do canal, eu posso dar ideias de como usar a sua habilidade para ajudar missões. Se você quer ser ainda mais intencional em missões, conhecer um pouco mais, fica por dentro dos nossos vídeos aqui no canal, porque a cada semana traremos um assunto novo dentro da missiologia bíblica, que pode ajudar você a entender melhor o tema das missões. Tem muita coisa para falar de missões. Se gostou do vídeo, deixa o like, não demora nem 2 segundos. Se conhece alguém que precisa ver este vídeo, compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A monetização deste canal é destinada a missões. Vamos utilizar a tecnologia para ajudar missionários e organizações missionárias que trabalham em áreas de difícil acesso. Até a próxima!